2, always be connecting. 3, pace yourself. 4, follow up after the event. And 5, most importantly, have a game plan on what you want to achieve and how you want to achieve it. All right, that's all I've got for today. A gente tem 40 palestras mais ou menos, de todos esses grandes nomes, né, desses blockbusters, desses super temas, no mínimo 10, 15 grandes nomes, né, vão ser imperdíveis e que a gente tem que ir para a fila para ver essas palestras. Então começa por aí. Sobram mais 20, 25 nomes, 25 palestras, perdão, que aí eu acho que a gente deve ir procurar os temas, entender o que pode ser muito legal para o meu negócio, para o meu setor, o que é muito legal para a minha curiosidade, e aí eu acho que a gente começa a dividir esses temas. Então no app, quando vocês começarem a ver, começarem a chegar perto, você vai começar a dar os preferidos. Na hora que você der o preferido no horário, você já vai ter dado o preferido naquele mesmo horário, aí você tem que escolher qual que você vai. Então você vai se organizando mais ou menos assim. Eu já fui praticamente em todos os grandes nomes e não fui em quase nenhum dos menores. E eu já fui em vários menores e fui seguindo trilhas de assuntos que eu nem imaginava e que eu fiquei encantado. Então, basicamente é isso. Só que aí tem alguns outros desafios. Primeiro que a gente sai do hotel 8h30, 9 horas, né? 9h30, vai para o festival, vai para o Convention Center, tem lá no downtown o Convention Center, tem 4 ou 5 hotéis ali ao redor. Um deles é o nosso, outro é o Hilton, outro é o Hyatt, outro é o Marriott e tem ali esses 4, 5 hotéis, dependendo da programação, você tem um hotel para ver. É legal você estar sempre com o teu mapa, o teu Google Maps ali para entender. Se você tiver uma palestra muito longe e a outra for ali, se tiver meia hora, 5 minutos, você não vai conseguir. Então você tem que se localizar antes dessas palestras. Só que ainda tem alguns outros desafios. O primeiro é que no primeiro dia, na sexta-feira, a gente até vai em CDF em todas as palestras. Sexta a gente vai e sai para beber. Aí no sábado a gente acorda um pouquinho mais tarde, ou mais perto ali na ponta para ir na primeira palestra. Aí depois você começa a ficar mais cansado, e aí depois tem as ativações. Aí sábado à noite tem um negócio pra gente ir, então a gente vai ficando cansado, obviamente, ao longo do tempo. E tem muita coisa bacana ao redor. A Dani passou rápido nas ativações. As ativações são muito legais. A Amazon pega um quarteirão inteiro. As marcas, exposições, né? No ano passado teve o Bansky, todo com uma experiência de VR, foi muito legal. Então eu acho que você vai se programar, você vai colocar, né, no seu app todas as apresentações que você quer, mas você vai entender que em várias você talvez não vá. Porque você precisa dar um tempo para passear pelas ativações, senão você não vai conseguir aproveitar. Então, se permita num dia de manhã, você fala assim, eu não vou nessa palestra, por mais incrível que seja, porque eu vou dar uma passeada, eu vou dar uma ativação. Então isso eu acho que faz sentido. E tem um horário, que aí eu acho que aí foi aonde a gente pensou muito, que é um horário que ele é meio morto, que é um horário que é final das apresentações, lá pelas 5h30, 6 horas, e geralmente lá pelo terceiro, quarto dia, a chance da gente matar a última apresentação é gigantesca, porque quase ninguém vai ficar até as 6 da tarde. Então você já entende que 4 horas você já vai embora, 4h30 acabou o teu dia. E aí você vai explorar as ativações. E aí nesse horário, nessa faixa horária de 5h30, 6 horas até umas 8, 8h30, é um horário morto. Que ou é um horário para a gente ir lá pro hotel, decidir, fazer o call, etc. Ou é um horário para você ir para o quarto do hotel e ficar descansando. Porque até muitas das pessoas que estão indo no grupo estão indo sozinhas. Por mais que a gente esteja aqui, está todo mundo, não é uma excursão de colégio, você vai estar o tempo inteiro sozinho. Então aquele horário que a gente geralmente volta para o hotel e descansa, é um horário que a gente pode aproveitar muito mais. Então, pensando nisso, a gente entendeu que todos os dias, pelo grupo, pela riqueza aqui, pela diversidade, fazia sentido a gente ter um encontro diário para nesse horário, entre aspas, morto, para que a gente possa ou sair de uma ativação ou sair da última palestra e já vai direto para lá, porque
o que mais faz falta ao longo do festival, por mais que todo mundo encontre todo mundo nas escadas rolantes e nos corredores, é essa troca. Porque geralmente a gente vai encontrar um ou outro, vai ficar mais próximo, mas a gente está num grupo. Isso daqui é muito rico para a gente não aproveitar. Porque quando a gente encontra uma outra pessoa, a gente troca e a gente sabe de coisas que a gente não sabe. Então essa ideia de fazer todos os dias num lugar, e aí a ideia também de fazer num lugar diferente, e pegar alguns lugares que são super típicos, né? A Dani falou na abertura lá no primeiro Zoom, para quem já foi, né? Mas para quem não foi, tem aquela história de Keep Austin Weird. Então a gente olhou lugares que pudessem representar essa Weird Austin. Presentations and meetups and parties and networking events. Go outside your comfort zone, stretch your boundaries there. One of the great things about South by Southwest is it allows you to learn and meet from people in different industries outside of your own. So I encourage you to fully take advantage of that. That's where you create some incredible new opportunities by meeting people outside your industry. Again, go outside your comfort zone. Tip number 2, ABC, always be connecting. Whether you're in line for a food truck, whether you're sitting down next to someone you haven't met before in a panel or presentation, introduce yourself. You might make the connection that turns out to be incredibly valuable in the weeks and months and the years to come. So again, always be connecting, always be friendly, always introduce yourself. You never know what those small connections will lead to. Tip number 3, pace yourself. South by Southwest is sensory overload. There's going to be a ton of things going on. Whether those be panels, presentations, parties, networking events, films, music showcases, lunches, dinners, late night snacks. There's going to be a ton going on. It can be overwhelming. So don't be afraid to take a rest when you need to. Don't be afraid to take a nap when you need to. South by Southwest is a marathon, not a sprint. So I encourage you to pace yourself. Tip number 4, follow up after the event. Again, hopefully you make some great new connections at South by Southwest. Be sure to follow up with those connections when you get back to Brazil. Whether that's by email, by phone, by social media, however you want to do it. Again, following up is the best way to make sure those connections prove to be productive in the weeks, months, years beyond. And then tip number 5, which is perhaps the most important tip. Have a strategy, have a game plan for what you want to achieve at South by Southwest. And how you're going to achieve that, what panels you want to go to, what parties you want to go to, what network events you want to go to that will help you achieve your goals. It is much better to have a game plan at South by Southwest, and if something better happens, abandoning that game plan as opposed to not having a game plan and hoping everything will turn out right. Again, having a game plan is the best way to take advantage of all the opportunities at South by Southwest. So again, those 5 tips. Excuse me. É só vocês se inscreverem. Eu vou mandar um e-mail para todos vocês, mas tem um código SXSW. Aí vocês vão ter cashback, vão ter um desconto lá, mas fazer um cartão pré-pago é uma boa, principalmente para quem está indo. Não fazem PJ, tá? Mas a gente vai fazer pessoa física, cada um aqui pode fazer, economiza, ajuda. Nem todo mundo aceita cartão Samsung Pay, Apple, Seguro Saúde. E é isso, partiu brindar um pouco. A gente preparou, a Morena Leite preparou. Corporativo em geral. Então tem desde o chefe inseguro, né, que é aquele clássico que a gente conhece, até o pessimista, né, que qualquer projeto que você anuncia, fala, não, mas isso aí não tem como dar certo, esse negócio não vai para lugar nenhum. Tem o passivo-agressivo, enfim, ela mostra essas figuras todas ali, e mais do que isso, como é um livro americano, é um livro de soluções. Ela tenta identificar e fazer com que você consiga contornar ou lidar melhor com esses tipos de personalidade, que são de fato arquetipos que estão espalhados em escritórios do mundo inteiro. A sexta-feira e pronto. Precisa reorganizar os processos de trabalho, precisa reorganizar as definições de cada uma das vagas da empresa. Quer dizer, tem uma complexidade aí que é mais do que todo mundo tirar férias um dia só. O dia de trabalho, ela foi inventada há menos de 200 anos, né? Antes disso era trabalho de sol a sol e vamos aí.
dá para imaginar que está na hora de dar um passinho a mais e aproveitando finalmente, né, tudo isso que a gente consegue de tecnologia, de aumento de produtividade, para abrir mais espaços de lazer e trazer esse equilíbrio entre trabalho e o resto da existência para um lugar melhor do que ela vinha até Nova York. E lançou esse livro, o One Up, que é considerado por muita gente o principal livro sobre o negócio do game. O negócio do game há anos ele é enorme, nos últimos 3 anos ele oficialmente é maior do que a indústria de música e de cinema juntas, ou seja, você soma o Spotify, o Deezer, as gravadoras, os festivais, soma os estúdios Hollywood, toda a produção audiovisual, a indústria game fatura mais, tem mais receita nova do que esses dois juntos. Então, não dá para ignorar a relevância dessas. Ele vai fazer isso. É um diagnóstico do que está acontecendo agora, em que teve uma inflexão nessa indústria. Depois de anos crescendo exponencialmente, começou a ficar literalmente um jogo mais difícil crescer rápido. E as coisas que a gente viveu nos últimos anos e como isso vai interferir na maneira como a gente se relaciona no amor, no trabalho e nas amizades. Do Airbnb, um cara de sabedoria no meio de tanta gente de startup, tanta gente jovem, tanta gente iniciando. Ele era o cara que trazia segurança, que trazia o repertório, que trazia sabedoria. E ele conquistou todo mundo com a audiência, foi uma palestra que todo mundo aplaudiu de pé, e depois ele refez a palestra numa sala maior. Isso acontece bastante no South By também. As palestras são classificadas com notas e as boas, elas têm a sua segunda rodada, normalmente numa sala com mais privilégio. Vocês devem ter feito, talvez na pandemia ou antes, o seu exame de DNA da 23andMe. Não sei se já fizeram ou não fizeram. Eu fiz, divertido, para você saber um pouco das suas origens, entender um pouquinho do seu DNA. Bem, ela é a fundadora dessa startup, não é mais uma startup, é uma gigante. Então, para vocês conhecerem um pouquinho sobre ela aqui, vai trazer, ela também foi a primeira a criar a questão do exame de DNA B2C, direto. Então, a preferida da manhã, vão para a preferida da manhã. Nem que isso signifique você assistir antes dessa tão desejada palestra, uma coisa que você não necessariamente está super afim. E quando vocês tiverem uma desejada à tarde também, migrem para esse lugar, esse hotel ou essa sala, onde está essa. Porque o último, quem foi só no último, não teve uma degustação real do que é o South By. Ele não estava cheio o suficiente, não tinha fila, ninguém usou o Express, ninguém usou nenhum artifício, a gente não precisou de nada para entrar em qualquer palestra. Foi um sonho, mas essa vez a gente vai precisar. Então, tem alguma que você amou? Vai antes e não arrisca ficar sentado no chat. Tem muita gente de saúde. Então, esse cara aqui, essa empresa, ela pesquisou os males que a anestesia gera no nosso corpo e o quanto o fato da gente viver 100, 120 anos, a anestesia pode prejudicar a nossa saúde, a nossa vida. Então, eles desenvolveram uma sedação online, uma sedação VR, uma sedação AI. Então, eu acho que vai ser muito legal entender como é que você põe esse óculos e vive algo novo. É muito simpático. Eu já vou dar um spoiler aqui, que ele estará conosco, só pra gente, no nosso happy hour do dia 10. Então, save the date. Natália vai contar um jeito totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver na ciência. Tem muitas palestras sobre o universo, sobre a Terra, sobre novas visões de mundo. Eu tinha selecionado, vocês vão ter no PDF umas 10. Mas aí, como eu tinha que escolher, eu escolhi essa, né, Luna? Tinha que escolher. Oi, gente. E ela é a responsável pela transformação digital da Unilever. Ela também é responsável pela parte comercial, então ela está ajudando a tirar o gap entre marketing e área comercial, reduzir o valor. Eles vão vender, né, com a guerra dos streams, fizeram essa assinatura. E imagina para nós, publicitários, 50 caras de inovação, de marketing, né? Ele é extremamente reconhecido, ele ganhou vários prêmios também, e é um cara que ele não acredita que escolher uma companhia aérea é para te levar de um ponto A a B. Ele é justamente como fazer isso, um estilo de vida, uma escolha selecionada, e faz Lori, que é um cara do TikTok, ele é um cara de relações comerciais do TikTok, se diz um apaixonado por ajudar nas relações comerciais, não importa de empresas grandes ou pequenas do mercado, mas hoje a geração Z, 40% dela não procura mais nada no Google ou no Bing, eles vão diretamente no TikTok, no Instagram, e isso realmente
É uma mudança que a gente precisa acompanhar, pensando em conteúdo, pensando em como a gente vai se comunicar com essa geração, como é que a gente vai mudar o search, né? Como é que a gente vai mudar essa pesquisa. E agora, né, algo que já está em mudança, a gente ainda teve o lançamento que o Luna falou, do ChatGPT, que é outro meio que a gente vai também agora fazer as pesquisas. Tem uma está aqui como sócio, aqui. Além de no YouTube conseguir assim, criar, né, e como renumerar seus conteúdos e criar negócio em cima disso. A Creator Economy está aí, ela é uma realidade para muitas pessoas e tem diversos conteúdos no SXSW. Na verdade é um painel, é quase um papo de amigos, né? Então a gente tem o head dos Estados Unidos da Visa, que é o Kim Lawrence. A gente vai ter esse moço, o CEO da Marqueta, que é o Jason Gardner, e tem mais outras duas pessoas. E é justamente o papo do Dan Schaumann, que é o CEO da PayPal, com a Adrian. E a Adrian é bem legal porque ela hoje é... Eu escrevi bonitinho aqui. Hoje ela é superintendente do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, governo norte-americano, que eu indico super quem se interessa a acompanhar. Socioeconômicas, de raça, de identidade, porque ele é o CEO negro de uma Big Tech. E esse papo vai ser comandado, ele vai ser entrevistado por uma jornalista do chat. Até Health, Futuro do Trabalho, Web3. Então, vale a pena dedicar esse pedacinho da agenda de vocês para acompanhar esses pitches. Tem diversos negócios, a gente tem startups brasileiras participando. Aqui é uma agenda, assim, no mínimo uma tarde. E aí eu não quis curar, não vai falar que eu estou defendendo um negócio, mas talvez também pode virar uma guerra cibernética. E a gente vai ter um moço que ele tem um nome tão difícil quanto os que passaram aqui, é Dmitry Alperovitch. E ele é a principal pessoa que comenta sobre a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia no mundo. E é interessante porque aqui a gente tem desde ataques a infraestruturas, meios de pagamento, e como que isso também afeta as nossas cadeias, né, de valor do lado de cá. O cara entrou lá e falou muito sobre isso, né? Sobre e a primeira dama também falou muito, e muito falou assim, bom. o que ela está falando? E vai muito, gente, porque isso daqui afeta o nosso dia a dia e também afeta os negócios. A gente está aqui no Brasil, recentemente a gente teve uma pesquisa que mostra que a geração Z, 60% dela já tem burnout, eles acabaram de entrar no mercado de trabalho e já sofrem com saúde mental. E aqui a gente tem a Frances Haugen, que foi a pessoa que denunciou a Meta, o Facebook, há uns anos atrás. Então, ela volta para a SXSW justamente para falar sobre o tema. Então, é um painel super importante que vai discutir não só como que as redes sociais, né, a gente pode trabalhar isso melhor, como meu afeto é diversos produtos, plataformas. Ele também lançou uma plataforma que chama 1%, o Planeta. E aí eu acho que vai ser bem interessante. Eu sou diretora de criação e estratégia na Próspera e Roche, olhando aí para todas as principais tendências, o que vai acontecer. Então ela vai lançar nesse ano a 16ª edição desse reporte de tecnologias emergentes. E é muito legal porque ela tem uma pitada de humor, né? Então ela sempre apresenta as tendências e põe cenários positivos e negativos, né? Catastróficos, que pode ter entretenimento. Ela já entrevistou pessoas brilhantes como o Tim Cook e o Mark Zuckerberg, e acho que entra nessa proposta aqui. Além de também, ela foi quem fez a denúncia, né, falando sobre o uso de dados do Facebook, né, para realmente drivar, né, os algoritmos. E foi dessa forma, propriedade, não sei vocês, né, que vocês sabem muito sobre computação quântica combinada com inteligência artificial, mas é essa a proposta. Ele vai falar sobre a colaboração, né, da inteligência artificial com a computação quântica, quanto que isso pode realmente oferecer avanços, né, aí com certeza uma palestra também bem concorrida, né, ele é o maior estudioso aí de cogumelos, enfim, né, então ele vai falar bastante, né, sobre a pesquisa, certamente, né, ele é o que está atraindo maior atenção, e ele vai falar dessa combinação, né, dos psicodélicos e da saúde mental, do bem-estar, enfim, de propostas para uma palestra sobre cannabis. E é legal que é um painel, então são 4 pessoas falando sobre o assunto, mas falando muito sobre as pesquisas para avançar nessa questão de legitimidade, de confiança mesmo do público, né, para consumo do ponto de vista de saúde, de bem-estar. Então, música, eu acho que no geral é falar o quanto vai ser discutido sobre a nova onda pós-diversidade, do assunto diversidade, né? Que é sobre a inclusão.
que é sobre como a gente agora começa a olhar para o pertencimento, para a representatividade de fato, e como a gente torna os espaços, a sociedade e todo o resto mais acessível. Então, acho que a grande parte das palestras, olhando as experiências de viagem, porque a gente vive hoje, você vai olhar e assim, putz, o que será que eu ainda não fiz? Então, quem proporciona a viagem está começando a olhar para esse universo e falar, cara, o que eu posso proporcionar? Eu vou ter que levar as pessoas para a Lua. E inteligência artificial, que é muito parecida com a Midjourney, né? Mas é um outro formato, em que você coloca o briefing nessa plataforma e você aguarda vir um insight, uma ideia. E é assustador, gente, que você coloca o briefing e vem uma ideia. A conversa de o que vai nos impedir, né, de avançar dentro da inteligência artificial, ele coloca muito essa discussão de que o que bloqueia é muito o emocional, o nosso emocional que bloqueia o nosso avanço com novas tecnologias. Então ele vai discutir isso, que se a gente tiver, né, ele até coloca, coragem pessoal de arriscar e se abrir para as novas ferramentas e todas as possibilidades que a tecnologia traz para nós, a gente só tem como crescer dentro disso e não reduzir. Elas começaram a perceber que elas tinham muita coisa de afinidade. Uma mulher que olha para toda a vida e para todos os aspectos de forma, buscando sempre o olhar criativo, e a outra para um olhar de ciência dentro de tudo que ela percorre. E elas começaram a entender que elas tinham coisas muito parecidas na forma de pensar e buscar construir o que elas precisavam como resultado. E aí elas falaram, cara, aqui tem alguma coisa interessante, né? Onde todo mundo olha e fala de ciência, criatividade, uma coisa que vai, né, seguir um método, seguir um começo, meio e fim, um outro que não quer uma guia, né? Não quer a criatividade, não quer esse linear, ele não quer pertencer a algo que tenha um começo, meio e fim, ele quer estar livre. Como que a gente vai fazer essas duas coisas darem certo? Como essas coisas podem ser complementares? Focada em biologia sintética, e ela vai traz esse estudo de como isso pode favorecer em várias outras áreas, como agricultura, a sociedade em si, como a gente consegue ganhar explorando a natureza por esse olhar. O Marcos Collins que vai fazer essa mediação, e a conversa aqui é sobre como a beleza dita a cultura, como a beleza dita comportamento, e como a autoexpressão, tudo que já vem sendo discutido, fortemente discutido dentro da beleza, como as questões de raça, as questões de gênero, a questão de autoexpressão mesmo, como isso vai mover, né, como a beleza vai ditar essa direção para a sociedade e para a cultura. Então acho que vai ter um papo aqui bem... Eu sou vice-presidente e fundadora da Associação XRBR, e também presidente do Comitê de Metaverso XR Games do IAB Brasil. Bom, todo mundo sabe o que é XR? Tudo bem não saber, tá? De uma alternativa para anestesia. A Amy Webb com certeza vai falar de XR, o Robin vai falar de áptico, entre outras coisas. Então, vai estar também nas mentorias. Eu sou mentora nesse podcast, o Voices of VR, desde 2014. Ele fala sobre VR há muito tempo. E aqui nessa palestra, ele vai falar, né, o que a gente tem de VR hoje, o que a gente pode vir a ter no futuro, também desafios e potenciais e tudo mais. Uma apresentação solo dele. Vai ser praticamente a continuação da apresentação que ele fez no ano passado. Se vocês quiserem depois, tem lá, eu tenho o link, eu posso passar para vocês. O Ian, ele é um futurista, e ele, nessa palestra, ele vai falar muito das realidades estendidas, junto na intersecção com inteligência artificial, especialmente aí generativa, todo mundo está falando, né? E ele vai mostrar para a gente qual é o reflexo de tudo isso em 3 pilares: na criatividade, relações familiares e pessoais, e também no trabalho. O conteúdo dele, ele faz uma apresentação incrível, ele está se preparando para essa apresentação há mais de um mês, tá? Esse pitch de Metaverso e Web3. E ele também vai explorar junto no painel sobre esses avatares, esses youtubers que são avatares. Então a gente acha que vai interessar muita gente aqui.
E ela faz de uma forma muito didática, também tem a palestra dela do ano passado, muito bacana. Experience. O que é isso? É um lugar mágico que vocês entram lá, no, sei lá, se é quinto andar, não sei, a gente vai descobrindo. E só experiências imersivas, interativas, o que tem de mais moderno, tá tudo lá. Então, Paty Moratori, Nath Arcuri que está aqui com a gente, a Yaso, da Palcos, esse é o teu, né, Nath? Esse é o teu. Então, Howler Creators, feliz com a audiência bacana que a gente traz ali. Tem salas enormes, né? Eu vi que o Sidney lá tem uma sala grande, vocês também têm uma sala grande, então quanto mais a gente puder estar ali, dando força um pro outro, indicar ou fazer a mentoria, aqui tem um QR Code para fazer mentoria com ela. Mas vai ser bom ter você também no grupo, né? Porque essas coisas não conseguiu descobrir exatamente o que cada marca vai fazer, aliás, é um segredo de cada marca, mas a gente sabe as marcas que estarão lá. Então a gente vai ter coisa dessas marcas que a gente listou aqui. E aí, para vocês entenderem o que é uma experiência de marca, no ano passado, essa foi a da Amazon Prime, um lugar incrível onde a gente almoçava, ficava, piquenique, relax. Então, esses 2 slides trazem cenários do que foi a Amazon Prime. A gente teve também a do Slack, aí a Claudinha e eu, mas acho que a ativação mais legal de 2019 estava atrás de uma cortina entre 2 corredores no Hilton, em algum hotel, assim, atrás de uma cortina, tinha uma ativação incrível, sensível, que fez todo mundo chorar, não vai dar tempo de eu falar aqui, mas às vezes a gente descobre as coisas no meio, comprando a primeira NFT, abrindo a carteira de NFT, a Dell fazendo uma ativação bacana lá com seus elas não acontecem o tempo todo, porque depois do 3º, 4º dia elas começam a ser desmontadas para montar os palcos de música, eles estariam por ali. Então eu trouxe para vocês, porque vivam essa experiência, aproveitem, é uma coisa muito rica do festival, à medida que a gente for descobrindo pela cidade. Tá todo mundo mandando mensagem, né? Podemos entrar no Pix? Podemos entrar no Pix? No dia 13, que é segunda, né? Domingo é o dia 12. Vocês vão encontrar muita gente, vocês têm vários amigos, muita gente, vem pra cá, vem pra lá. Guardem esse horário, esses happy hours, eles vão ser mágicos, porque as pessoas, nós vamos ter muita informação, a gente vai trocar muito, a gente vai ter várias atrações, 6, a gente celebrar, né? Celebrar o aniversário do Sidney. A gente tem, por exemplo, dia 11, uma festa do TikTok, que algumas pessoas vão do Brasil. Dia 12 vai ter o evento do Itaú antes do Pix, das 5 às 8. Dia 13 vai ter o show do New Order, que também vai ser com link de inscrição. Assim que a gente descobrir o link, o primeiro que descobrir, é tudo assim, o primeiro que descobrir tem a missão de jogar no nosso grupo para ajudar os demais, que pode ser que não seja a gente. Esse show do New Order vai ser num teatro ao lado do W, que não é walking distance, é longe, né? Tem que pegar um Uber, né? Vai fazer lá com carinho, plano A, plano B. E lembrem, plano A e plano B também dependem de onde você está. Como disse a Natália, às vezes é um hotel que você não consegue migrar para o outro. E o plano B pode ser uma sala do lado que ninguém imaginava, e vocês vão ser surpreendidos por ela.